Para dar início à disciplina, interessante uma leitura do plano de ensino, dentro do qual está lá a ementa do que será desenvolvido durante o semestre. Nessa ementa, a ideia geral é trabalhar o processo penal como um todo, a introdução a essa ciência, desenvolver discussões relacionadas à investigação como um todo, seja o inquérito policial, termo circunstancial de ocorrência, dentre outras, mas com mais propriedade essas duas primeiras. Traçar algumas discussões relacionadas aos efeitos do crime sob a ótica civil, os atores dentro do processo penal, juiz, Ministério Público, acusação, defesa, os assistentes auxiliares da justiça, os atos processuais, as principais formas de comunicação processual, mais propriamente dito, os processos incidentes mais relacionados à temática, questões prejudiciais, exceções, jurisdição, competência, conflito, não só de jurisdição, mas também de atribuições, a aplicabilidade de medidas assecuratórias, incidentes de falsidade, sanidade mental, e a conclusão da disciplina em si, falando sobre provas, todos os aspectos relacionados à temática mais relevante aí no âmbito da aplicabilidade do processo penal como um todo. E é isso. Agora, o que é processo penal? O que é justiça? Qual que é a necessidade de aplicação do processo penal que eu falei anteriormente em relação à justiça? Será que todo caso concreto julgado pelo Poder Judiciário Nacional realmente está ocorrendo a justiça? Um dos grandes indicativos do direito é exatamente realizar a justiça, é concretizar a justiça, mas não necessariamente é observado em todos os casos concretos, razão pela qual nós observamos situações de condenações, por exemplo, de acusados inocentes, comprovadamente inocentes, no âmbito de revisão criminal, em especial revisão criminal. Pois bem, nós observamos que o processo penal é um mecanismo que proporciona a aplicabilidade da lei penal ao caso concreto quando exige, diante do contexto probatório, da observância dos princípios constitucionais, da demonstração do que de fato ocorreu no caso concreto e a adequação do fato praticado à norma penal incriminadora pode proporcionar uma eventual condenação, observando princípios constitucionais que garantam ao acusado todos os direitos previstos ali e dentro de uma ótica de um devido processo penal. De modo que o processo penal em si, ele tem essa implicação de viabilizar a aplicação efetiva do direito penal, quando é o caso, evidentemente. Direito penal esse cuja sanção é representada como a máxima ratio, que nós podemos, a título de comparação, estabelecê-la como a máxima punição nacional, comparada às outras formas de sanção do poder público, como a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil. Dentro da responsabilidade administrativa, nós temos várias outras facetas, vamos assim dizer, que envolve a responsabilidade administrativa disciplinar, a fiscal, a tributária, a ambiental, consumerista, dentre outras. Responsabilidade por entidade de classe. Então, a maior sanção considerada na atual ótica jurídica vigente é a responsabilização penal.
De modo que, para a sua viabilização, necessário se faz a sua instrumentalização é feita por meio do processo penal, que é uma ciência jurídica distinta, autônoma, não guarda grau de dependência com o direito penal, mas viabiliza realmente a aplicabilidade do direito penal no caso concreto. Então, é por intermédio do processo penal que nós podemos visualizar essa aplicabilidade. É interessante, antes de desenvolver mais aspectos relevantes aí do processo penal a título de introdução, trazermos aí uma nota, vamos assim dizer, uma nota que envolve a exposição de motivos do Código de Processo Penal, que é considerado como doutrina. Essa exposição de motivos, ela... Aqui Pronto. O Código de Processo Penal é o Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941. Está em vigor até hoje e é uma norma infraconstitucional que foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, é o que nós deveremos cumprir, com sucessivas alterações que ocorreram ao longo do tempo, mas aí, como destaque, está a exposição de motivos que foi efetivada no mundo jurídico por meio da exposição, por meio do número 212, de 9 de maio de 1983, que foi objeto de publicação. O ministro da Justiça à época é o Ibrahim Abiakel, é ele que subscreve esse comando que justifica exatamente o Código de Processo Penal como um todo, as alterações que ocorreram, efetivamente, as mudanças que foram significativas nesse momento histórico, e recomendo a leitura, efetivamente, por se tratar não só do aspecto histórico, muitas das observações que nós iremos tratar na disciplina têm correlação com aquilo que ainda está válido dentro da exposição de motivos. Então, assim, em termos de posicionamento doutrinário, é muito relevante a sua leitura. O Código de Processo Penal, então, não pode necessariamente ser considerado como uma norma adjetiva subordinada à norma objetiva, que seria o direito penal, em razão da sua independência, de existirem princípios específicos, da sua contextualização, do seu raio de atuação, da forma como é visualizado e concretizado no análise, julgamento, processamento e investigação de um determinado caso concreto. Então, o processo penal é o instrumento pelo qual, na atual ótica jurídica, o órgão do Poder Judiciário viabiliza a aplicação da lei penal, pró-réu ou contra-réu, conforme o caso. Então, essa implicação é a justificativa de nós estudarmos dentro do curso de Direito uma disciplina de tamanho e envergadura, que existem outras etapas, né? Processo Penal 2, Processo Penal 3, tamanha a quantidade de materiais a serem analisados aí durante o curso. Pois bem, feita essa breve análise, nós deveremos partir do pressuposto que não só o direito em si, ele não pode existir sozinho, sem o apoio, auxílio e intervenção, às vezes, de outras áreas do conhecimento científico. O processo penal não é diferente. O processo penal, em várias de suas modalidades, a visualização da sua concretização em relação ao fato ocorrido, ela exige, muitas das vezes, a incidência, a intervenção de outras áreas, dentre as quais nós podemos fazer menção aí a análise técnico-científica da prova, seja do exame de corpo de delito, seja do local do crime. Nós nos apoiamos para a melhor aplicação da lei penal
em preceitos da medicina, da odontologia, da biologia, da engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia ambiental. Nós nos apoiamos também em estudos, análises feitas pela ciência contabilista, pela economia, administração, conforme o caso. A viabilização e o auxílio de outras áreas também pode ser necessária com o aval científico da geografia, agronomia, o rol de áreas do conhecimento científico que poderão contribuir para a melhor aplicação da lei penal é ilimitado. De modo que o direito penal, o direito processual penal propriamente dito e, ao mesmo tempo, a sua concretização não pode ser analisada de modo estanque, pode existir especificamente. Então, assim, é necessário nós avaliarmos exatamente essa percepção. Conceito, eu já fiz um conceito genérico, independentemente daquilo que é estabelecido pelo doutrinador A, B ou C, cada um pode se filiar ou decorar algum conceito, eu acho que não é necessário. Importante nós termos em mente a base principal, realmente, da existência do processo penal. O seu grau de instrumentalidade para viabilizar, realmente, a aplicação da lei penal. Pois bem, como eu comentei, o Código de Processo Penal é um decreto-lei que foi recepcionado pela Constituição como uma lei federal. Então, o que nós temos em mente, que a principal norma jurídica tratando sobre matéria é uma norma federal. No entanto, o próprio artigo 24 da Constituição, a Constituição como um todo, ela admite a possibilidade de uma regulamentação processual ou com implicações no processo penal no âmbito dos estados. Nós temos aí, a título de exemplo, a regulamentação das implicações concretas do funcionamento da justiça, da execução penal, os códigos de organização judiciária são exemplos mais significativos. Então, há implicação, evidentemente, do Código de Processo Penal em todas as esferas, em todos os âmbitos, né? Local, estadual, regional, nacional e até internacional, em relação à possibilidade de alguns crimes que ocorreram fora do território nacional gerar, por exemplo, o processamento no âmbito interno do Brasil. Então, a sua instrumentalidade é um elemento importante que é transfigurado exatamente na perspectiva de servir como meio da viabilização da norma penal. Viabilização ou sacramentação ou não da incidência, num determinado caso concreto, do ius puniendi, que é o direito de punir do Estado, por meio de uma acusação legítima. O direito de punir só deve ser levantado a partir do momento que existe o amparo dentro dessa contextualização. E o amparo tem que ser um amparo formal, expresso lá na norma. Então, no direito penal, vocês com certeza observaram que a norma penal incriminadora necessariamente tem que estar expressa ali o que deve ser evitado, sob pena de gerar responsabilização. Essa é uma situação a ser observada que não pode ser negligenciada. Então,
Pois bem, desculpa a lacuna aí, estava aqui me situando em relação à temática, com alguns arquivos paralelos aí para ajudar aí na demonstração da disciplina. No HC 97.711 do Supremo Tribunal Federal, está a seguinte mensagem, que eu acho que é importante fazer a leitura. Inserido na matriz constitucional dos direitos humanos, o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar, por modo robusto, a autoria e a materialidade do delito. Esse julgado eu acho extremamente importante por congregar várias questões. Primeiro, o julgamento é feito pelo Poder Judiciário. Segundo, necessário se faz a existência de um órgão de acusação que deve se pautar em dois pontos extremamente importantes. São pontos indissociáveis, são pontos indeclináveis para gerar algum tipo de responsabilização por parte do poder público. São eles a autoria e a materialidade. Então, nós devemos ter em mente esses dois tópicos daqui para frente para a atuação de várias instituições ligadas à parte persecutória criminal e, ao mesmo tempo, a instauração do processo penal como um todo e o efetivo julgamento, conforme o caso. Dentro dessa sistemática, como eu havia falado, o processo penal ele é regido por princípios. Princípios esses que são regras de otimização que visam exatamente o que? A sua observância para ensejar um processo penal adequado, regular, que possa permitir uma resposta do poder público via poder judiciário em relação a uma situação que exigiu a sua manifestação, que é uma incumbência do poder público no exercício do ius puniente, direito de punir. Ela é embasado exatamente numa acusação. Então, aí foram elencados vários princípios esses que é um rol exemplificativo. Ele não demonstra de forma perfunctória todos, evidentemente, em razão da sua implicação, do seu grau de incidência num determinado caso concreto, mas nós deveremos ter em mente exatamente essa situação para podermos nos posicionar. Então, os princípios são regras de otimização, e sem o descumprimento de qualquer dos princípios, conjuntamente ou isoladamente, pode implicar na anulação do processo como um todo. Pode não, senão só pode como deve, dependendo da sua situação. Então, nós observamos que princípios são regras gerais. Em alguns casos, nós iremos comentar algumas exceções. O primeiro princípio a ser analisado é o princípio da inocência ou da não culpabilidade. Está lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Então, esse dispositivo, ele fala o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vira e mexe em nível nacional, na mídia em especial, nós observamos os grandes figurões entrando com uma diversidade muito grande de recursos, de habeas corpus, às vezes mandado de segurança, que não são as mesmas coisas, envolvendo esse princípio. Um destaque bem relevante foi em relação à execução penal com base em condenação em segunda instância. Mas a questão é exatamente essa. O processo penal, ele não pode gerar exatamente essa alcunha de culpado para todos os fins legais, senão em caráter definitivo, ou seja, com trânsito em julgado, houver a condenação de alguém. Essa é a linha expressa dita pela Constituição de 88 nesse artigo. Artigo 5º esse que está lá nos direitos e garantias fundamentais e deve ser observado sob pena de nulidade absoluta. Outro princípio que nós nos reportamos é o princípio do juízo natural. A Constituição tem uma parte própria que trata do Poder Judiciário, como é a estruturação do Poder Judiciário, a administração, como funciona, como é que o
principal ator dentro do Poder Judiciário, que é o juiz, né, o principal ator que tem os auxiliares, evidentemente, mas é a figura do juiz, da implicação dessa atividade no sentido da prestação jurisdicional, que demonstra a necessidade de algo a mais. Aí a própria Constituição, regulamentada também por leis, normas infraconstitucionais, estabelece a forma como o juiz, quem deve ser considerado juiz, quais são os requisitos, quais as etapas, concurso público de provas e títulos, qual o caminho e quem pode efetivamente ser considerado juiz ao ponto de, em nome do Estado, julgar determinado caso concreto. Então, o juiz ele tem que passar no concurso público, ele tem que ser investido numa determinada atividade, ele tem que exercer aquela atividade com base na sua delimitação de circunscrição, exercer um papel conforme a divisão das matérias dentro de determinada comarca, determinado juízo. Então, para que ele possa efetivamente julgar determinado caso concreto criminal, ele tem que ser o juiz competente para aquela atividade especificamente. E esse juízo natural é o juízo antecedente aos fatos. Então, uma pessoa tem o direito constitucional fundamental de ser julgado por um juiz natural, um juiz que preenche todos esses requisitos. A mesma situação pode ser replicada no âmbito do Ministério Público. E aí, o artigo 5º, inciso 53, fala que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, esse inciso do artigo 5º estabelece exatamente a necessidade de ter efetivamente um órgão competente que possa promover a acusação de quem quer que seja. Esse artigo 5º, inciso 53, ele não trata especificamente do paralelo da responsabilidade. Cadê o 53? Aqui. Da responsabilidade penal, mas a leitura que se faz é no sentido de incluir e com maior propriedade a responsabilidade penal em razão de se tratar de mátima ratio. Então, o órgão de acusação tem que ser um órgão de acusação oficial, legitimado, e essa base é a base que alicerça o princípio não só do juízo natural, como do promotor natural. E nós vamos observar que vários dispositivos da Constituição, eles ajudam a construção e funcionamento e a compreensão de vários princípios. Então, existem dispositivos que são comuns para vários princípios. Esse é um deles. Legalidade da prisão. O artigo 5º e vários incisos estabelecem a necessidade de que a prisão, seja ela em flagrante, seja a prisão provisória, do tipo temporária, a prisão preventiva, são exemplos, que só são admitidos a partir do momento que preencha todos os requisitos legais. A legalidade é inerente a essa condição. Então, ninguém poderá ser preso senão em situações textualmente previstas na legislação, por determinação judicial formal, em alguns casos. Então, a manutenção isso envolve também não só a prisão, como a sua manutenção. Nós iremos tratar sobre, por exemplo, a prisão preventiva e a possibilidade dela ser convertida em prisão em flagrante ou concessão de medida cautelar, conforme o caso. Então, não só a prisão, a sua manutenção também necessário se faz o preenchimento de requisitos. Dentro desses requisitos, o primeiro deles é exatamente a configuração da autoria e materialidade, a adequação do fato praticado à norma penal incriminadora, tem que ter previsão expressa, não só o órgão de acusação, quanto quem vai julgar se o caso tem que ser juiz natural, promotor natural, o órgão de investigação tem que ser um órgão oficial, e a gente vai estar falando de alguns outros princípios. Princípio da publicidade, salvo necessidade, de acordo com o caso concreto, com a devida fundamentação, a regra geral é exatamente a publicidade dos atos a serem praticados. Ao mesmo tempo, nós observamos a necessidade de pensarmos em publicidade
como algo que vai garantir à sociedade tomar conhecimento das situações que possam ser divulgadas efetivamente. Então, aqui o artigo 5º como exemplo. Inciso 60 trata: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigem. Então, a publicidade, outro dispositivo que fala da necessidade de publicação, ao mesmo tempo fundamentação dos atos do Poder Judiciário. Então, são situações que deverão ser consideradas em qualquer caso concreto. Princípio da verdade real. O princípio da verdade real é aquele que busca, em relação aos... É o princípio da lógica, em que... Qual é a lógica da situação? É que o fato praticado, preenchendo todos os requisitos para gerar alguma responsabilização ou não, ele tem que ser esclarecido dentro do processo penal. Como é que é isso? Busca-se, todos os atores que viabilizam o processo penal deve buscar efetivamente representar no processo penal aquilo que ocorreu no caso concreto. Essa é a verdade real. Buscar a verdade dos fatos realmente praticados, aquilo que realmente ocorreu. Então, por isso é verdade real. Que é diferente da verdade formal. A verdade formal, alguns entendem que a verdade formal é aquilo que realmente é o que ocorre dentro do processo penal, que é exatamente a verdade daquilo que está dentro dos autos. Então, não necessariamente a documentação, as provas, a instrução, seja na investigação, seja no processo penal, a acusação, a defesa, aquilo que gerou alguma decisão judicial, sentença, conforme o caso, não necessariamente quer dizer que represente 100% aquilo que ocorreu no caso concreto. Exatamente, eu comentei algumas situações de pessoas que foram condenadas e depois foram declaradas oficialmente como inocentes. Então, não quer dizer necessariamente que o processo penal tenha efetivamente agido de acordo com a verdade real. Então, alguns entendem que a verdade que ocorre dentro do processo penal é a verdade formal, aquilo que foi provado nos autos. Mas o que se busca no processo penal como um todo é exatamente reproduzir no processo penal aquilo que de fato e de direito ocorreu no caso concreto. É almejar o melhor. O melhor é exatamente a verdade real. O princípio do livre convencimento, por sua vez, ele alicerça a atuação do juiz no processo penal. A atuação do juiz no processo em geral. O juiz ele pode decidir da forma como melhor lhe convier, só que fundamentadamente. O juiz deve fundamentar suas convicções. E essas convicções, é óbvio que tem que estar pautada no direito. Então, a fundamentação que vai alicerçar isso, a fundamentação das suas convicções. De modo que o princípio do livre convencimento permite que o juiz vá contrário até posicionamentos técnicos, de perícia, por exemplo. Ele pode não considerar, no seu julgamento, uma análise técnica de uma outra área do conhecimento científico, de um outro ator, por mais abalizado que seja, por mais fundamentado e qualificado que seja. Então, o livre convencimento vincula o desfecho do ato do juiz, uma decisão, uma sentença, em relação à sua fundamentação. A fundamentação é exatamente a base que justifica como ele julgou daquela forma. Então, ele é livre para se posicionar desse modo. Sujeito, evidentemente, que a recurso, a insatisfação que gere algum posicionamento, algum questionamento em relação à sua decisão, à sua sentença. Princípio da oficialidade. Eu até fiz um comentário antes que o princípio da oficialidade é exatamente que órgãos oficiais de investigação de acusação. A Polícia Judiciária investiga, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Federal, em relação aos crimes que não sejam militares, é um exemplo. Esse princípio da oficialidade exige realmente que o poder público ele seja investido de instituições que atuem naquela missão. É isso. Está lá o Ministério Público também, como órgão de acusação. Princípio da oficiosidade. É a obrigatoriedade da atuação do órgão de persecução penal acusatório, por exemplo, o Ministério Público, de atuar independentemente de provocação nos casos que não só a Constituição, como a norma exige.
exemplo, a gente pode fazer menção aqui, são os crimes de ação penal pública incondicionada. Princípio da disponibilidade. O princípio da disponibilidade é aplicado na ação penal privada. E é quando se permite ao legitimado da ação penal privada se posicionar, seja vítima ou representante legal, conforme o caso, de se fazer algo ou não, pode abrir mão até. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. O princípio da inafastabilidade da jurisdição é aquele que diz o seguinte: vou trazer o julgado, fica mais fácil compreender o seu alcance. O julgado não, o inciso. Pronto. O inciso 35 do artigo 5º da Constituição, ele fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso significa que, a partir do momento que o órgão do Poder Judiciário seja instigado a exercer o seu papel, ele é obrigado a dizer o direito a ser aplicado no caso concreto. É bem simples assim. Então, mediante uma provocação legítima, o órgão do Poder Judiciário vai apreciar os fatos que chegaram ao seu conhecimento e adotar a medida jurisdicional mais adequada, ou aquela que ele reputar mais adequada. Seja em casos de gravames já ocorridos, seja nos casos de ameaça, envolvendo direito penal, direito civil, direito trabalhista, qualquer direito, até porque está na Constituição. E exige, então, em contrapartida, que qualquer provocação do Poder Judiciário, até sempre comento o caso de entrar com ação de uso campeão da lua. Preenchidos todos os requisitos, independente do objeto, o juiz vai ter que dizer o direito a ser aplicado no caso concreto. Mesmo que seja absurda a matéria ali tratada, ele vai ter que dar uma resposta. E qual é essa resposta? Pode ser o indeferimento inicial, pode ser o julgamento por perda de objeto, pode ser julgamento de mérito, dizendo que aquilo não existe, e aí vai. É um exemplo aplicável em matéria civil, mas pode ser bem interessante para informar que o órgão do Poder Judiciário ele tem que responder. Ele não pode ficar em cima do muro, ele tem que dar uma resposta a uma legítima provocação. Por isso que é inafastabilidade. Princípio do process of law, ou devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54. Então, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito processual, o devido processo penal é o que se busca. Exatamente a consecução dos atos processuais, de modo a fazer com que a legislação penal, no caso do processo penal, seja aplicada concretamente, de um modo a atender todos os demais princípios, de modo a se submeter à sequência regular dos atos processuais para viabilizar, dentro da instrução processual, um julgamento que seja de direito, que seja amparado nas provas produzidas e que se observe os princípios também do contraditório e ampla defesa, que são consecutários, que são consequência do devido processo legal. O contraditório e a ampla defesa ocorre dentro do devido processo legal, efetivamente. Então, são consequências disso. E o princípio do contraditório estabelece um modo de contraforça. Então, a parte acusatória formula a tese, a parte acusatória, e a parte de defesa, ela tem por obrigação de fazer antítese, não de tudo necessariamente, mas ele deve se contrapor à acusação. Porque se não observar do princípio do contraditório, por exemplo, se a defesa de um determinado constituído que está sendo processado criminalmente, se a defesa ela concorda com a acusação,
o réu ele pode ser considerado indefeso, e aí necessário se faz suspender o ato, a consecução do ato processual, o processo penal como um todo, e a nomeação de um outro advogado, de um outro defensor público, conforme o caso, para atuar naquele caso concreto, porque é base sacramental, constitucional do processo penal o exercício do contraditório. O princípio da ampla defesa, por sua vez, é aquele que permite, dentro da licitude das provas, apresentar a defesa com um rol ilimitado de possibilidades. Não estou dizendo só testemunhas. Testemunhas, existe um limite de testemunhas que poderão ser arrolados dentro do processo penal. Isso vai ser visto aí no processo penal 2, mas a ampla defesa ela permite exatamente ampliar o leque de possibilidade do exercício do contraditório, do exercício daquela antítese que eu comentei agora há pouco. Está lá no artigo 5º, inciso 55. Princípio da imparcialidade do juiz, aí não digo que seria só do magistrado, membro do Ministério Público, todos os atores dentro do processo penal devem agir com imparcialidade, sob pena de responsabilidade, inclusive administrativa, mas é uma exigência constitucional essa imparcialidade, é uma consequência realmente do exercício dessas atividades como munus público, como incumbência do poder público. Princípio da igualdade processual, a parte acusatória junto com a parte defensiva devem ser pensadas iguais para promover exatamente aquele equilíbrio da balança, não pode ser prestigiado nenhuma parte nem outra, em determinado caso concreto, independente da gravidade do caso a ser julgado. A paridade de armas é uma consequência inerente aí da igualdade processual. Princípio da ação, demanda ou iniciativa das partes. Como eu disse, falando da inafastabilidade da jurisdição, a jurisdição vai ser movimentada a partir do momento que é exercida, é provocada por meio lá da ação, uma petição inicial acusatória, como por exemplo, a petição legítima, a denúncia, a queixa, no caso do processo penal, que instiga o órgão do Poder Judiciário a se pronunciar. Esse é o direito de ação. Então, o impulso oficial é a partir do momento que há a provocação jurisdicional necessária se faz e há exatamente o quê? Dá sequência aos atos processuais. Por exemplo, instaurando o processo penal, com recebimento da denúncia ou da queixa. Já é o início do processo, no sentido de permitir, de acordo com uma instrução processual, uma resposta fundamentada, uma resposta balizada, de acordo com as provas produzidas ali no processo penal, buscando efetivamente a verdade real, que é o que se almeja. Princípio da motivação e fundamentação das decisões. Eu já comentei a respeito desse tópico, sob pena exatamente de inconstitucionalidade. Aí ser exigido uma decisão que complementar, que supra exatamente a ausência de fundamentação. A fundamentação é uma condição inafastável do exercício da jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição é a possibilidade que tem de simplesmente se insurgir contra decisões que são insatisfatórias, seja para acusação, seja para defesa, é de se buscar um órgão colegiado que possa pronunciar com maior propriedade uma reavaliação de algum julgado que foi proferido, seja pelo juízo singular, que é o juízo único, sozinho ali, autônomo, considerado aí como juízo ACOR, que é um juízo de primeiro grau, geralmente, mas as instâncias colegiadas têm maior possibilidade de rever os julgados, levando-se em consideração a fungibilidade das decisões, que significa exatamente a falibilidade humana, a falibilidade da decisão do homem considerado isoladamente. Aí o órgão colegiado em si, ele permite uma reavaliação com maior propriedade, porque várias pessoas estão julgando ali. Princípio da oportunidade, no caso da ação penal privada, de fazer algo, de se posicionar, está muito próximo ali do princípio da disponibilidade, também aplicável à ação penal privada, mas dependendo da situação, se aplica também à ação penal pública. Princípio da obrigatoriedade, no caso dos órgãos de persecução penal, nos casos em que há provocação legítima ou não, se envolve matéria de ação penal pública plena ou incondicionada,
ou quando há provocação legítima, no caso da privada, ou no caso da polícia judiciária investigar algo envolvendo a prática de um crime de ação penal privada. Então, há a obrigatoriedade das instituições ligadas à persecução penal de tomar providência quando preenchidos os requisitos legais. Princípio da indisponibilidade da ação penal pública por parte do Ministério Público. É polêmico, levando-se em consideração vários institutos que nós vislumbramos no dia a dia, que mitigam o efeito dessa indisponibilidade. Então, está lá expresso no Código de Processo Penal a indisponibilidade, no entanto, existem alguns mecanismos que evitam a responsabilização penal do infrator. Nós temos aí a transação penal, é um deles, que é antes da instauração, inclusive, do processo penal. Nós temos aí os acordos de não persecução penal como outro elemento mais recente, bastante polêmico, que evita a responsabilização do infrator, não gera nem processo penal. Princípio do favor rei ou do indúbio pro réu, ele é um princípio bastante comum aí, no sentido de que no processo penal não há que se falar em condenação de quem quer que seja, senão por convencimento judicial absoluto, ou seja, o juiz tem que se convencer absolutamente que houve a prática do crime, que aquele acusado merece ser responsabilizado. Então, em cima dessa circunstância, em caso de dúvida no âmbito do processo penal, deve ser beneficiado em todos os casos o acusado, ou o infrator, ou o criminoso. Essa é uma percepção, como eu disse, esses princípios são em rol meramente exemplificativo. Pois bem, finalidade, autonomia e regras de processo penal, processo constitucional. Então, assim, a finalidade do processo penal, o objeto do processo penal é promover uma acusação, é fazer uma análise da acusação, se pautar por meio da acusação para viabilizar um julgamento de acordo com os preceitos constitucionais, com os princípios aplicáveis, de acordo com as regras positivadas, com a lei penal, a lei processual penal, a lei existente. Então, o processo penal ele tem uma base constitucional sólida que permite, que exige exatamente a sua observância sob pena de consequências jurídicas, evidentemente, naquele âmbito. E aí, nós vamos entrar no tópico da aplicação da lei processual penal. Neste tópico da aplicação da lei processual penal, é interessante nós nos reportarmos ali a exposição de motivos do Código de Processo Penal, que traz uma advertência que eu reputo bem pertinente. Essa advertência, ela diz exatamente que há menção expressa de que, está em destaque, não devem ser confundidos os problemas de direito transitório processual penal com os de direito transitório penal material, já que a lei processual penal se aplica ao procedimento, que diz respeito ao presente e ao futuro, e não à infração cometida. Essa advertência eu reputo como bastante pertinente, levando-se em consideração o alcance da norma penal e o alcance da norma processual penal. Então, não podemos, de forma alguma, comparar os efeitos, as consequências da aplicação de uma norma em relação à outra. Tanto que, na aplicação da lei processual penal, leva em consideração, em caráter especial, exatamente o tempo que o ato foi praticado, o tempus regit actum, que é o princípio da aplicação imediata de quem? Da norma processual penal, sem efeito retroativo, respeitando, por óbvio, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Está lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição,
e, ao mesmo tempo, no artigo 6º do Código de Processo Penal e na Lei de Introdução ao Direito. É considerado dentro da teoria do isolamento dos atos processuais. Então, a partir do momento que uma lei processual penal ela exista no mundo jurídico, necessário se faz de pensar-se exatamente na sua aplicabilidade imediata. Então, os atos processuais praticados anteriormente devem ser respeitados, mesmo que seja prejudicial ao acusado. Então, a base principal realmente é essa constatação. E aí, a leitura desses dispositivos que eu mencionei, vou estar fazendo mostrando com mais ênfase aí o artigo 2º, que estabelece o seguinte, do Código de Processo Penal. A lei processual penal está no destaque. Esse Z da imagem eu não consigo tirar. Eu já tentei tirar, não consigo. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, reforça exatamente aquilo que eu comentei agora há pouco, da aplicabilidade imediata da norma processual penal, ok? Então, não se confunde com a norma penal e as implicações e os efeitos da norma penal. A norma processual penal pode ser até prejudicial ao acusado, mas sendo processual não há empecilho jurídico constitucional, ou mesmo infraconstitucional. Exceção a essa regra da aplicação da lei processual penal no tempo, nós temos as normas consideradas como heterotópicas. Essas normas são as normas que têm conteúdo processual e conteúdo penal ao mesmo tempo, na mesma norma. Essa sua inserção, ela permite exatamente de nós podermos fazer uma interpretação da sua aplicação, cindindo, ou seja, separando aí os efeitos. Se a parte dessa norma tiver uma correlação com o processo penal, ela pode ser considerada como aplicação imediata, mesmo sendo prejudicial ao acusado. No entanto, os efeitos penais da mesma norma não poderão ser prejudiciais ao acusado em relação a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Mas nós temos também, como exceção, as normas consideradas mistas, ou normas híbridas. Enquanto que as heterotópicas estão dentro da norma penal, ou seja, o campo delas, se fosse para tratar realmente do processo penal, deveria estar dentro do Código de Processo Penal, ou norma processual penal. As normas mistas ou híbridas podem estar constando exatamente dentro do processo penal, mas tratar de efeitos penais ali. Aí a interpretação realmente deve levar em consideração essa perspectiva. Nós temos como exemplo exatamente o artigo 366 do Código de Processo Penal. Lei processual penal, aplicação da lei processual penal no espaço, o locus regit actum. A maior implicação dessa incidência é exatamente o princípio da territorialidade, que está lá no artigo 1º do Código de Processo Penal, conjugado com o artigo 5º do Código Penal Brasileiro. Aí já é um exemplo de norma mista, ou seja, mesmo dentro do Código Penal Brasileiro, uma norma processual. Então, já entra na exceção. Mas tem aplicabilidade como norma processual? Claro que sim, mesmo estando dentro do processo penal. Norma mista, não, norma heterotópica. Esse exemplo foi citado porque está dentro lá do Código Penal. Então, o princípio da territorialidade informa exatamente o seguinte: os fatos praticados dentro do Brasil, aí nós temos aí a ocorrência do local da infração penal, sendo no território nacional, vai gerar o processo penal a ser aplicado dentro do contexto nacional também.
Então, o processo penal, ele é consequência exatamente com base nessa percepção da lei processual penal no espaço, do local do fato praticado. Essa é óbvio que tem exceções também. Como nós podemos mencionar, o princípio da extraterritorialidade. O princípio da extraterritorialidade exatamente permite a sua incidência observando uma série de critérios. Critérios esses que vai levar em consideração os fatos praticados noutra localidade, noutra circunscrição. Pois bem, o artigo 7º do Código Penal Brasileiro estabelece que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, do Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundações geridas ou instituídas pelo poder público, e etc. Então, nós observamos que esse princípio da extraterritorialidade envolve situação da aplicação do processo penal dentro do território nacional, evidentemente, levando em consideração fatos praticados fora do Brasil. Então, por isso que a exceção à regra do local do crime, da aplicação da lei processual penal no espaço. Nós temos uma implicação interessante no parágrafo 1º, que é exatamente dos casos do inciso 1º lá desse artigo, o agente é punido segundo a lei brasileira, ou seja, de acordo com os preceitos a serem aplicados no caso concreto, seja a adequação do fato praticado, configurando norma penal incriminadora, que é exatamente a lei brasileira, o Código Penal, em geral, o Código Penal brasileiro, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, nós observamos a aplicação do processo penal no estrangeiro não tem implicação nacional. Esse geraria exatamente responsabilização em situação assim. Então, o que nós observamos como regra geral, no princípio da territorialidade, é no sentido de que a aplicação da lei brasileira, ela ocorre sem prejuízo também a observância das convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, é regra que o processo penal deve ser aplicado, salvo as exceções textualmente estabelecidas aí na lei processual penal e, ao mesmo tempo, no Código Penal, como nós observamos. E é isso. Então, dando sequência, nós temos aí uma discussão que nós vamos iniciar sobre fontes de integração e interpretação da norma jurídico-processual penal. O direito tem que dar alguma resposta. Essa é a conclusão que eu chego, exatamente no sentido de, para que haja a implicação, por exemplo, do princípio do impulso oficial, da inafastabilidade do Poder Judiciário em relação à causa que foi-lhe provocada. Para ele dizer o direito a ser aplicado em um caso concreto, o órgão do Poder Judiciário, o magistrado ou a magistrada, ele não pode ficar em cima do muro, tem que decidir. E essa decisão tem que ser fundamentada, evidentemente, mas não pode simplesmente alegar uma lacuna, uma omissão, a norma não está clara, ele tem que decidir, bem ou mal, tem que decidir. Essa é que é a grande questão. Pois bem, falando sobre essa temática, é interessante nós observarmos que há que se falar inicialmente a questão da formalização da norma como um todo, da norma processual. Ela deve ser vista sob o ângulo material, que são as normas de produção ou de competência estatal, quem pode efetivamente legislar sobre a temática, nós já falamos sobre isso, e também formal. Essa formal, nós temos aí, ou de cognição, elas são consideradas diretas, que são as normas lato sensu, eu já fiz até algum comentário a respeito, do próprio Código de Processo Penal, Código de Organização Judiciária, mas também as indiretas, que são situações que permitem suprir
eventuais deficiências da norma, seja pela inexistência de tratamento de determinado tema, seja por uma redação inadequada, insuficiente, limitada. Então, a analogia, o costume e os princípios gerais de direito são normas que suprem, em especial, as lacunas da norma. Pois bem, feita essa abordagem inicial, as regras aí aplicáveis à integração da norma jurídica, ou seja, são regras que complementam para auxiliar o órgão do Poder Judiciário a dar uma resposta a determinado caso concreto, visam efetivamente suprir lacunas. Se não é caso de lacuna, nós falamos em interpretação, é bem simples assim. Por ser, no caso da analogia, que está expresso lá no artigo 2º do Código de Processo Penal, combinado com o parágrafo 1º o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução ao Direito, essa analogia, ela é aplicada exatamente quando um fato não regido por norma busca-se apoio exatamente a fato semelhante previsto em lei. Então, o que acontece? Se existe uma lacuna, essa lacuna deve ser preenchida, deve ser suprida. Então, se buscar apoio noutra norma jurídica, nós estamos falando da analogia legis, ou seja, a analogia em que há o suprimento daquela lacuna com base em outra norma. Mas se há possibilidade daquela supressão ser feita pelo ordenamento jurídico como um todo, nós falamos em analogia iuris. Um exemplo da analogia iuris, a analogia legis é mais simples, a analogia iuris é exatamente situações a serem criadas efetivamente, que o sistema jurídico como um todo admite a sua incidência. Aí nós falamos em suspeição por foro íntimo, é um exemplo, não existe textualmente aí no processo penal uma situação como essa, muito embora já exista a norma que começa a tratar sobre o tema. Então já se aplicava antes disso exatamente o quê? A suspeição do magistrado no julgamento de determinada causa que ele chegou, argumentando que a questão de íntima, realmente, aí não precisa nem fundamentava, às vezes, o porquê de entender como tal. E aí ele era afastado da causa, mas por iniciativa própria. A interpretação das normas jurídico-processuais, por sua vez, ela pode ser entendida sob uma classificação simples que eu coloco, não é exaustivo também. Quanto aos sujeitos, ela pode ser considerada como autêntica ou legislativa, que a própria legislação assim estabelece, de acordo com é bem comum também de se pensar que é a vontade do legislador, que é a seguinte também quanto aos meios. Então, a própria legislação já estabelece o seu indicativo, lá o conceito de domicílio, nós temos expresso, e aí vai. Quanto ao sujeito, a doutrinária, são os doutrinadores, os jurisconsultos. Cada um de nós podemos ser considerados como jurisconsulto a partir do momento que nós produzimos. E uma das ideias do estudante, do acadêmico, é exatamente produzir conhecimento científico, e por que não na área? Então, a partir do momento que há a produção doutrinária, ela pode ser considerada como uma forma de interpretação. Ou a judicial, são aquelas que são lançadas no caso concreto, aquelas produzidas de acordo com o processo penal em curso, em andamento, ou que já foi julgado. Interpretação quanto aos meios, ela pode ser gramatical, que é literal ou sintática, a própria interpretação daquilo que está na redação da norma, ou a lógica, considerada também como teleológica ou vontade do legislador, ou mens legislatores, né? Então, uma forma de interpretação, ela mistura com outra forma de interpretação, de acordo com a classificação. Eu acho ela bastante interessante, a teleológica seria a mais adequada de acordo com a sistemática do ordenamento jurídico brasileiro. Muito embora existam normas que sejam bem claras, né? Não há abertura para qualquer tipo de interpretação. Nós estamos falando em processo penal, não vamos esquecer disso, e não penal. Classificação quanto ao resultado, ela pode ser declarativa, no sentido literal, o artigo 141, inciso 3º do Código Penal, já coloca dessa forma, e ela também pode ser restritiva, ou seja,
Já falando da restritiva junto, que está lá no artigo 28 do Código Penal, falando da embriaguez, ela não pode, exatamente o contrário da extensiva, ela não pode ampliar o contexto, e a extensiva é o oposto dela. No caso da extensiva, a norma diz menos, então é necessário se fazer uma interpretação no âmbito do processo penal para ampliar situações não positivadas, como, por exemplo, o artigo 254 do Código de Processo Penal, quando fala dos jurados, a imparcialidade do jurado, a suspeição do jurado, são situações essas que busca-se uma extensão da sua aplicação exatamente pela limitação das suas consequências. Ou seja, os jurados eles vão julgar o caso concreto? Vão. Então, é aplicável ao jurado todos os institutos relacionados às exceções de imparcialidade, impedimento e suspeição? Sim. E no caso da interpretação restritiva, por sua vez, não pode simplesmente pensar na embriaguez estabelecida lá no artigo 28 com a possibilidade de ampliação do leque. Na realidade, deve-se pensar restritivamente. Ok? Interpretação analógica, já vamos deixar bem claro que não tem nada a ver com analogia, muito embora a nomenclatura seja semelhante. É quando há permissão legal, pois a norma traz solução genérica. Então, uma análise do artigo 61, inciso 2º do Código Penal. Nós temos, em alguns momentos, o Código Penal falando sobre, entre aspas, por qualquer outro meio. Então, a própria norma estabelece um mecanismo que permita uma interpretação que complete, ou seja, não há lacuna, mas há necessidade de completar aquilo que disse pouco. Entre aspas, também, por outro motivo torpe, lá no artigo 171, que trata do estelionato. Então, quando fala por outro motivo torpe, dá para buscar uma interpretação que complemente essa normativa, muito embora seja penal, mas a explicação aí da interpretação analógica tem essa correspondência também, ok? E admite, como pode-se observar, a responsabilização penal do acusado. Então, aplica-se no âmbito do processo penal e no âmbito do penal nesse particular, quando a própria norma permite que haja essa forma de complementação da interpretação da norma jurídica. Observação: na interpretação a lei diz mal, na analogia a lei não diz, ou seja, é uma lacuna, e em todos os casos deve ocorrer exatamente o quê? O preenchimento. E é isso, por enquanto.